Olá, poderosas desse canal do YouTube, sejam muito bem-vindas. Eu estou aqui com uma mulher muito poderosa no quadro Mulheres que Inspiram, onde eu trago mulheres que me inspiram e que eu espero que possam inspirar você também, mulher. Mônica, muito obrigada. Oi, Tirou aí um tempinho da agenda para claro, estar aqui junto isso. e eu quero muito te agradecer. A Mônica, ela é uma referência para mim. Ela é uma mulher incrível, eu Sim, admiro ela de longe. A gente se conheceu não faz muito obrigado. tempo, mas eu já tenho uma admiração muito grande por ela como profissional. Que bom. Ela é psicanalista, psicóloga clínica, tem uma especialização aqui fora do país, toca um projeto muito incrível aí no Brasil, mas ninguém melhor do que ela mesma para se apresentar, né, Mônica? Então, obrigada, mais uma vez, É. gratidão. Se você pudesse apresentar aí, falar um pouquinho de você profissionalmente. Olá, muito obrigada, Miriam, por esse convite tão carinhoso, tão caloroso. E é tão bom falar do que a gente consegue fazer na vida para inspirar pessoas. Eu sempre achei que a nossa missão aqui na Terra, aqui nesse planeta, é sermos referência para os outros, né? Sermos farol para ajudar a caminhada de outras pessoas, o percurso, né? Que já se vão 40 anos, eu comecei em 1980. Se esse percurso for inspirador, for motivador, for uma referência para alguém, já valeu a pena. Então, eu quero dizer a você que eu tive o privilégio de descobrir a minha vocação muito cedo. Isso não é comum. As pessoas demoram a descobrir o desejo, o fio condutor da vida, o que eu quero ser. Eu descobri isso muito jovenzinha, adolescente, de 14 anos. Aos 14 anos, eu já tinha um prazer imenso em ouvir as pessoas. Eu gostava de conversar com minhas amigas, gostava de dar conselhos, né, de dar força se elas estivessem um pouco desanimadas. Eu me sentia como um agente motivador da galera na época, né? E é curioso porque eu sou de uma cidade pequena do nordeste do país, que é Aracaju, e na época, nos anos 70, era uma cidade muito pequenininha, com uma universidade bem inicial, então tinha poucos cursos. E eu só queria fazer psicologia. E meus pais, na época, se preocupavam, porque eu sou filha única de mulher, só tenho um irmão. Então, como é que eu iria para um centro como São Paulo ou como o Rio de Janeiro, sozinha, aos 16 anos, 17, para fazer um curso? Então, era um pouco difícil para eles aceitarem a ideia. Só que eu pesquisei e vi que pertinho de Aracaju, em Salvador, a 360 quilômetros, na Universidade Federal da Bahia, tinha pouco tempo que tinha o curso de psicologia na UFBA. E aí eu disse a meu pai, eu quero prestar vestibular na Federal da Bahia. Eles relutaram um pouco, mas como era uma determinação muito grande de minha pessoa, meu pai dizia assim para mim, meu pai tinha uma firma de engenharia e ele dizia, meu sonho era que você pudesse tocar a empresa para frente, mas eu sei que não é o seu desejo. Então ele tinha essa clarividência, né, na época, de que o filho não herda a profissão do pai, porque não é genética, não existe o DNA da vocação. Então eu, graças a essa percepção dele bastante avançada para a época, que na época ninguém nem sabia, nos anos 70, o que era psicologia. Que profissão é essa? Vai fazer o quê? Vai viver como? Os parentes mais próximos diziam, essa menina vai sobreviver como? O que é ser psicólogo? Então, havia todo aquele questionamento que até hoje há pessoas ainda que acham que psicologia é uma profissão desnecessária, porque basta ter amigos e conversar que você resolve os problemas. Não é bem assim. Mas eu disse a meu pai, eu quero entender o funcionamento da alma das pessoas, da psique. Eu quero saber por que é que as pessoas têm dificuldades, eu quero ajudar. Então, eu me mandei aos 16 para 17 anos para Salvador sozinha, né? Saí de uma vida de filha única, de mulher, com tudo ao meu alcance, para morar num pensionato com 6 meninas no quarto, eram 3 beliches de 2, dividi meu quarto com mais 5 meninas que eu não conhecia, né? Pegar ônibus, viver a experiência de morar numa cidade bem maior do que a minha, sem conhecer ninguém. Mas isso, o que me levantava todo dia de manhã com ânimo, era dizer, eu estou fazendo o que eu quero fazer na vida. Isso vai ser uma fase. Eu não vou ficar a vida inteira dividindo o quarto com 5 pessoas. Eu botava na minha cabeça, isso é transitório. E foi assim que eu, de forma muito aguerrida,
eu levei meu curso muito a sério, né? Fui uma boa aluna, fui sempre valorizada pelos professores, tive um trânsito fantástico com os colegas, porque eu dizia assim, já que eu estou aqui, eu tenho que aproveitar o máximo disso aqui para ser realmente uma boa psicóloga. Eu quero ser uma referência. Então, eu sempre fui muito determinada. Tem uma passagem interessante que você não sabe, que aos 15 anos, antes de vir fazer psicologia, eu participei de um concurso, Você Quer Ir a Portugal, que era um concurso desenvolvido pela Secretaria de Turismo de Portugal no Brasil, através de um convênio com a Secretaria, com o Ministério de Educação e Cultura do nosso país, do Brasil, e o português, para juntar os estudantes dos liceus lisboetas com estudantes de 15 anos, do primeiro ano do segundo grau, de Amazonas à Bahia, de vários estados da federação. E qual era o tema da monografia? A vida e a obra de Luís Vaz de Camões. Então, eu tinha 15 anos, e aí meu pai disse, você quer uma viagem ou uma festa? Eu disse, eu quero uma festa de 15 anos. Eu tive uma festa realmente muito linda no Yacht Clube da cidade. Mas aí eu disse, a viagem quem vai batalhar sou eu. Me meti numa biblioteca da minha escola e escrevi uma monografia sobre a vida e a obra de Luís Vaz de Camões e me submeti ao concurso nacional no nosso país e fui ganhadora do estado de Sergipe. E fui morar em Portugal um período. Olha que fantástico, que experiência de 15 anos morar aí, conhecer pessoas, né, conhecer um outro país, era a época da ditadura salazarista, 1973, e eu vivi a experiência de conhecer 37 cidades de Portugal. Posso lhe dizer que talvez eu conheça mais Portugal do que o Brasil, porque nós viajávamos por todo o norte do país, né? Estudei no Liceu São Teotônio de Coimbra, né? Estudantes de Lisboa, né? Fiz intercâmbios fantásticos, foi uma experiência muito incrível. Meu disse que é um político e que era um garoto de 15 anos que representou o estado do Ceará e foi meu colega de viagem. Então, foi uma experiência divisor de águas na minha vida, essa experiência em Portugal. Então, eu amo Portugal como minha segunda pátria, porque o meu DNA mostra que foi aí que eu entendi que o mundo era muito grande e que Aracaju era muito pequena. E aí, quando eu voltei de Portugal, eu disse a meu pai, eu vou ter que morar em Salvador, porque de Salvador para o mundo, eu não posso ficar mais em Aracaju. E ele entendeu. E aí, em 75, eu ganhei uma bolsa de estudos da Aliança Francesa e lá vou eu para Paris, morar em Paris com 17 anos, estudar na Aliança Francesa, do Boulevard Raspail de Paris. E aí minha vida tomou outra dimensão. Conheci a Bélgica, a Holanda, conheci a Suíça, viajei a Europa toda aos 17 anos. E isso foi um divisor de água, porque eu sempre dizia assim, o mundo é como uma casa. Viver em Aracaju é viver apenas na varanda. Tem muito mais lugares para eu conhecer. E aí eu já tinha vivido em Portugal, vivi na França, e isso alavancou minha carreira. E aí eu sempre fui muito curiosa com as culturas humanas, com as formas das pessoas serem. E aí, quando eu entrei no curso de psicologia, eu pensei, eu vou me especializar na França. E não deu outra. Assim que eu me formei, eu passei em primeiro lugar como professora da Universidade Federal da Bahia e articulei uma viagem para Nancy, onde eu fiz minha especialização, acompanhando na época também o meu ex-marido, que ele era geofísico e geólogo, e ele ganhou uma bolsa para estudar na École Nationale Polytechnique de Lorraine, na França, em Nancy. Ele fez seu doutorado lá. E nós fomos com meu filhinho de 2 anos. E moramos 2 anos em Nancy. Depois ele ganhou outra bolsa de estudos, quando meu filho tinha 8 anos. E aí eu fui para a região de Montpellier, sul da França, fazer novos cursos. Moramos em Alès. Então, a minha vida foi marcada por desejos e por viagens e por articulações. Então, o meu tempo de casamento fez com que a gente conhecesse muitos países, eu fizesse muitos cursos, e sempre com alegria de que eu pensava assim, o casamento pode não dar certo, como não deu depois de 32 anos, mas foi infinito enquanto durou, porque foi maravilhoso. Mas a minha profissão, eu quero bodas de ouro. Eu quero bodas de ouro com a psicanálise e com a psicologia. E lá se vão
40 anos. Acabei de 40 fazer bodas anos. de esmeralda. Sim, Acabei de fazer bodas de esmeralda. Com a tá mesma quase. alegria do primeiro dia que eu atendi o primeiro paciente. Então, eu lhe digo, isto não é trabalho, isto é prazer, é satisfação. A palavra trabalho vem do latim tripalium, que significa fardo. O trabalho não pode ser um fardo. O trabalho dá certo quando ele é carregado de leveza, de alegria, de satisfação. Quando eu termino o dia, que eu atendo muitos pacientes, na pandemia eu tenho trabalhado horrores, 15 horas por dia, eu termino o dia e parece que eu não fiz nada, que eu estou tão satisfeita porque pude ajudar tanta gente, escutar pessoas, ajudar, dar retorno, conseguir ver a trajetória dos meus pacientes cada vez melhores, mais felizes. Então, eu me sinto com tanta energia de volta que depois de tantas horas de Zoom, eu estou ok. Então, isso é meio inacreditável. Porque se fosse uma coisa pesada, chata, eu estaria exausta. E férias, para mim, é necessário, óbvio, eu sou um ser humano, eu preciso de lazer também, mas só que o trabalho também é um momento de muita satisfação. Eu descobri muito cedo que ajudar pessoas, colocar pessoas no trilho, ajudar pessoas a conhecerem seu potencial, sua autoconfiança, seu autoconhecimento, é tão prazeroso como se eu estivesse me ajudando também. E eu só Então, queria, né, partilhar uma coisa que enquanto você fala, o meu corpo todo fica assim energizado com essa energia de amor, teu amor pela tua profissão, teu amor pela tua carreira, me energiza muito. E é engraçado que mesmo online, né, a gente não tá fisicamente presente, mas eu sinto essa energia que emana de você quando você fala do seu trabalho. Eu acho isso é, muito lindo. Enquanto você estava contando a sua história, né, eu fiquei cheia aqui de energia e uma vibração muito boa. Mas aí, Mônica, o que eu queria, né, que a gente pudesse talvez compartilhar com a mulherada lá em casa. Então, você tem essa história linda, né? E é por isso que eu te chamei, por isso que você me inspira, porque você tem essa história de ter encontrado seu propósito tão cedo, de ter desejado isso e ter feito disso, né, uma carreira de sucesso, 40 anos de profissão e ainda muitos outros anos que virão pela frente, né? Deus É, quiser. e eu queria que você, se você puder compartilhar um pouquinho, o que para a mulherada que está lá em casa, que talvez ainda não descobriu a sua paixão, o seu amor e o seu propósito profissional, o que nesses últimos anos, ou né, lá nos seus primeiros anos, fez você dar esse start, né? Entender que você era essa pessoa, que você tinha essa habilidade, que você tinha essa paixão. Como que a gente pode ajudar as mulheres lá em casa que ainda não encontraram essa paixão pelo que fazem? Então, eu acho que a sua pergunta ela é bem incrível, porque ela vai no caminho que eu estava desenvolvendo, que é o seguinte, que eu fiquei tão encantada por gostar do que faço, que eu decidi criar um instituto para formar pessoas psicanalistas que também fariam o mesmo que eu. Então, eu resolvi criar multiplicadores, né, dessa ideia de poder ajudar as pessoas. Então, eu criei o NAPSE em 1997, já se vão 23 anos, já atendemos mais de 10 mil pessoas da classe menos favorecida da cidade de Salvador, com a ideia de que o psiquismo ele é incrível, porque o sofrimento psíquico não escolhe classe social, e as pessoas, às vezes, que não podem pagar, precisariam de uma escuta. Então, o NAPSE é esse sucesso. É um serviço particular para os menos favorecidos economicamente. Com isso, eu ganhei o título de cidadã soteropolitana em 2016, por ter ajudado a cidade de Salvador, que virou minha cidade. Recebi o título, né, na Câmara dos Vereadores, mas não é só isso. Com isso que eu tive de forma, como eu falei, privilegiada, intuitiva, pequena, com 14 anos, que eu sentia que era meu fio condutor, eu quero dizer que isso é uma exceção. Não é comum que as pessoas saibam quais são os caminhos que devem seguir e qual seria a profissão. Tem pessoas que mudam muito de profissão até encontrar aquela que realize. Então, não é uma coisa imediata e uma coisa, vamos dizer assim, orgânica, de num determinado momento você dizer, eu vou ser médica ou engenheira, advogada e vai dar certo. Não é bem assim. Porque qual é a dificuldade? Qual é o start? O start é conhecer as nossas competências. E como é que a gente conhece as nossas competências quando se é muito jovem? Quase que impossível.
No nosso país, as pessoas muito jovens são obrigadas a decidir uma carreira, fazer um vestibular. E muitas vezes elas não sabem direito quem elas são, porque são adolescentes. Como é que vão descobrir o que é que vão ser? Aí eu resolvi ser uma estudiosa da escolha vocacional. Eu resolvi mergulhar numa coisa que para mim foi tão fácil. Eu disse, não, mas tem que haver um caminho para eu ajudar as pessoas a fazer essa mesma trajetória, ou pelo menos parecida. E aí me mergulhei, né, nessa questão. São 40 anos trabalhando com pessoas que estudam a profissão e que decidem as carreiras, e dentro da própria carreira decidem que caminho seguir. Eu já estou fazendo dos filhos daqueles que eram os adolescentes que eu atendi. Então, são várias gerações que eu encontrei um fio que eu acho que é muito animador. É que todos temos vocação. Esse fio é fantástico. Não é um privilégio de uns e outros não teriam. Vocação vem da palavra vocatio, que significa chamado. Ou seja, todos nós humanos temos um chamado para fazer algo na vida. Nem todos sabem qual é o seu chamado. Esta é a grande diferença. Mas que todos temos, temos. Até as pessoas que são incapacitadas, até neurologicamente, ou até a nível de uma psicopatologia grave, poderiam ter um jeito artístico, fazer um artesanato. Então, este talento natural de desenvolver algo na vida é do humano, porque é esse chamado que é um chamado que vem de dentro de cada um. Nem todo mundo escuta o seu chamado por si mesmo. Então, esse auto-chamado, assim, identificado rápido, não é o padrão. O padrão é se perder um pouco pelo caminho e até achar que não sabe o que vai fazer. Esse é o Tem gente normal. que nunca acha, né? Infelizmente. Exatamente. E passa a trajetória toda esperando se aposentar para se livrar daquilo que foi um peso e um fardo a vida inteira. Muito triste, né? Você buscar a aposentadoria como libertação de 30 anos de vida fazendo algo que não suportava. Então, ter o prazer de desenvolver algo que nos dá prazer seria legítimo e democrático. Eu acho que todo mundo teria, em princípio, este, vamos dizer assim, privilégio, mas nem todo mundo tem. Então, o que é que eu comecei a pensar? Que para descobrir o fio condutor do desejo, tem que conhecer a competência, as competências psíquicas de cada um, as habilidades. Nem todas as pessoas conhecem todas as suas habilidades. Até a própria escola não facilita isso, porque a gente estuda muita coisa, mas a gente não é treinado para saber as nossas habilidades. É um estudo, pelo menos no Brasil, extremamente conteudista. A gente estuda coisa demais e pouco a gente se ouve em relação ao que a gente gosta de fazer. Então, esse equívoco de tentar uma carreira, fazer 2 anos da faculdade, largar, fazer outra. Hoje eu sou muito mais procurada por adultos jovens, adolescentes de 23, 24, do que até jovens de 17. São pessoas que já estão na vida profissional acadêmica, mas não se encontraram. E até já se formaram e não se encontraram. Ou até já exercem uma carreira e não gostam do que fazem. Então, é uma perda de tempo, de energia financeira muito grande você passar anos para descobrir o fio condutor do seu próprio desejo. Então, quais são, vamos dizer assim, as dicas, quais seriam assim os estalos que poderiam ser acionados? Competências e habilidades, como descobri-las? Nem todo mundo consegue por si só saber quais são. Alguns precisam passar por um processo de acompanhamento vocacional, um processo de acompanhamento com um profissional que possa dar esse norte, que possa ajudar a conhecer. Então, como eu resolvi criar uma metodologia, porque as orientações profissionais, todas que eu estudei, elas não me respondiam ao que eu queria. Porque os inventários de interesse, eles apenas pesquisam os interesses. Interesse não é vocação. Você pode ter interesse por música e não ser vocacionado para tocar algum instrumento. Você gosta de ouvir música, mas você jamais seria um grande pianista. Então, não é vocação. Vocação é algo muito mais sutil, que não é o interesse volitivo. É uma coisa interna. É como se fosse assim um núcleo psíquico meio obscuro na maioria das pessoas, mas que todas têm, e que mexe com 2 áreas muito sérias,
que vão ser grandes alavancas da vida profissional, que são a autoconfiança, acreditar em você e a autoestima. Esses dois pilares, eles vão fazer o DNA do profissional de sucesso. Aquele que sabe que o que ele faz é bom e ele acredita nele. Essa crença em si, muitas vezes, é uma verdadeira descrença. A pessoa está tão cansada de trocar de área, de mudar de emprego, de fazer um curso, largar, começa a achar que não dá para nada, começa a achar que é um zero à esquerda. E eu posso lhe dizer, eu já encontrei muitas pessoas assim ao longo desses anos todos, Miriam. E o que eu mais tive prazer foi essas pessoas revisitarem esses conceitos antiquados, velhos, sobre si próprias. Sabe? É você dar a eles, a elas, as pessoas de uma maneira geral, a mulheres e homens, a condição de se dar novas chances de se acreditar em si próprios. Isso é genial. Não tem coisa mais vibrante do que você ver alguém que está há anos se batendo com profissões que não lhe dão prazer e, de repente, descobre o seu caminho e começa a brilhar naquilo e começa a ser feliz naquilo. E a pergunta é, como não ter sucesso em algo que é extremamente orgânico na sua vida? Você não faz nenhum esforço. Que você ama, você né? ama. Porque as coisas que a gente ama, a gente faz com muito prazer. É impossível não fazer com prazer o que se ama. Ao contrário, se faz com muito desprazer o que não se gosta de fazer, certo? Mas é como se férias é uma coisa necessária, mas não é fundamental, porque o prazer do trabalho nos preenche muito. Então, quando a pessoa volta a se reacreditar no seu caminho, na sua trajetória, no seu potencial produtivo, no seu reconhecimento, nos pilares da sua identidade, isso é inimaginável o prazer que eu sinto como profissional que estou acompanhando aquela trajetória daquela psique que estava tão perdida, né, que estava rodando em círculos e, de repente, encontra o norte, tipo um GPS. Eu digo que é um GPS incrível esse, que diz, olha, vira à direita, vira à esquerda, né, você está perto do seu alvo, e reposiciona a pessoa numa perda de energia de anos que ela perdeu, mas ela passa agora a poupar energia psíquica, porque o que ela faz reabastece ela. Então, eu posso lhe dizer, Miriam, que talvez seja a minha maior realização dentro do meu trabalho como psicanalista e psicóloga clínica é a área vocacional, porque é muito espelhando a minha própria experiência. Sim, Eu e olha que tenho essa lindo, né? experiência literal. E olha que Entendeu? lindo, Então, né? Porque é natural, foi natural para você, né? E muito, você muito. vivenciou e experimentou tudo isso É, com você, depois clinicando durante tantos isso, anos, e isso. agora pode criar um método, uma metodologia para ajudar outras pessoas, auxiliar outras pessoas. Isso. Então, é incrível. Mônica, eu sei que você está com o tempo contado, já tem aí uma pessoa esperando, né, para ser atendida. Vou atender um Eu, paciente daqui a pouco. eu quero te agradecer e, assim, te agradecer por tudo, por esse tempo aqui conosco, por todas as conversas que a gente já teve, por ser essa pessoa iluminada que você é e continuar dando tanto e tem ainda muito para dar, eu tenho certeza disso. Deus Eu acho que quiser. é um momento incrível da humanidade que precisa desse conhecimento e precisa desse apoio seu. E eu queria só, assim, né, as minhas palavras finais antes das suas era, além de agradecer, né, dizer que você é um alento para a alma de muitas pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito Que bom. realizada profissionalmente e eu sei o quanto foi triste para mim enquanto eu não encontrei esse caminho. Eu encontrei Isso, sozinha e demorei muito tempo para encontrar, né? Eu sim, encontrei esse caminho há pouquíssimo tempo, talvez 6, 8 anos atrás, né? Então eu passei ali sim. quase 30 anos da minha vida buscando essa É, paixão e esse isso, amor, mas eu é. encontrei, eu tive sorte. Então, eu quero te agradecer porque você também vem fortalecer essa certeza que eu tenho de que cada pessoa tem um dom único, uma coisa maravilhosa, algo dentro É, dela que ela pode utilizar para impactar a sua vida e também a vida de outras pessoas. Então, eu só com tenho certeza. a te agradecer. Eu também te agradeço muito, Miriam, porque eu acho que a gente não se identifica à toa.
As pessoas se encontram pelos pontos identificatórios, né? Você também tem essa missão, esse desejo de ajuda, né, que vai muito realmente de acordo com o meu desejo. E eu quero, mais uma vez, dar esse depoimento assim extremamente contundente, que ninguém desista do seu próprio desejo, porque ele existe. Ele pode estar escondido, ele pode estar mergulhado em camadas de satisfação, camadas de desânimo, camadas de tristeza consigo mesmo, mas ele existe. E na hora que ele é resgatado, né, o sujeito, a pessoa muda até a fisionomia. Eu fico tão feliz de ver o rosto, a fisionomia, mesmo pelo Zoom, a gente vê a pessoa iluminada com alegria de descobrir, poxa, é isso que eu quero. É muito lindo, né? Porque a palavra querer é uma palavra poderosa. Quando a gente quer, não tem quem tire a gente do eixo, do trilho. Querer não é poder, não é dever. Querer é a gente não ser apenas empoderado, mas o querer ser a base do desejo da gente. É aquilo que a Sim. gente quer. Entendeu? Que vem de Então, dentro, né? eu Que vem de espero que eu dentro. tenha trazido um ânimo, né? Um ânimo novo, Com porque certeza. viver é isso. É espargir entusiasmo para as pessoas. Com Senão a gente certeza. passa por aqui à toa. A gente Com passa por essa certeza. aqui sem nenhum sentido. E você, como eu falei, né? Eu fico aqui numa vibração de energia que eu, sei lá, assim, De né? Eu sinto que tudo animação. meu E então eu só tenho que te agradecer. Sempre que a gente tá junto, eu sinto essa energia toda. Obrigada, minha Beijo querida. grande. Um Beijo beijo para grande, querida. você. Gratidão. Beijo grande. Beijinho. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.